Vandique, queria entender um pouco da sua visão em relação sobre essas novas imagens que vieram à tona no final de semana, sobre o ato do dia 8 de janeiro. As mesmas imagens, elas são usadas tanto, né, pela oposição quanto pela situação, trazendo ali pontos, justificando pontos sobre esta questão, o envolvimento dos militares. Do outro lado também há muitas críticas da postura da atual gestão, mas o que eu queria entender na sua visão, se você acredita que toda essa, né, imagem, toda essa situação pode acabar atrapalhando os planos econômicos do governo, atrasando a votação de pautas como arcabouço, reforma tributária, lembrando que a gente já está para entrar em maio, o primeiro semestre está quase aí terminando e a gente longe de efetivamente ver algo que mostre a força desse atual governo, tanto na Câmara e no Senado. Ainda assim, não passou pelo teste de fogo. Paula, o governo atual foi eleito porque um pedaço maior e relativamente pequeno da população não gostava do governo anterior. Não foi que esse governo foi eleito porque ele realmente fazia os olhos brilhar do eleitorado. O governo atual foi empossado no dia 1º do ano sem ter um plano econômico, sem ter um modelo de economia. Nós temos um governo que tem críticas ao modelo anterior, mas ele não tem nada em cima da mesa, né? Tem aspirações. Vamos colocar o pobre no orçamento. Como? O que vai mudar? Como que vai ser feito? Como é que a gente tem certeza que a inflação não volta? Quer dizer, todas essas perguntas, né? Parece que um governo como o do Lula, o Lula 3, que teve experiência de 2 mandatos, veio de maneira muito inexperiente para esse governo, né? Praticamente acreditando que poderia governar na palavra, na lábia, no fio do bigode, sem que existisse um processo que fosse lógico e que fosse aceito os grandes grupos, as fragmentações que se uniram para fazer uma coalizão que deu a vitória para o Lula. Vale lembrar que o senhor Lula não foi eleito com a margem grande, não, foram 2 milhões de votos de diferença, talvez até menos do que isso. Isso é uma ínfima parte. Isso significa também que mais de 20% da população votou branco ou nulo e grande parte não apareceu. Quer dizer, mais de 1/3 da população rejeita o governo atual e rejeita o governo anterior, que nem apareceu ou votou branco e nulo. Quer dizer, nós temos uma falta de representatividade. Então esse é o primeiro ponto. O que acontece com os vídeos do dia 8 de janeiro? Os vídeos do 8 de janeiro, como você mesmo apontou, eles estão servindo a oposição e o governo, né? Então, por essa razão é que se faz necessário, absolutamente necessário, que haja uma CPMI. Essa é a maneira da gente entender quem esteve envolvido, por que esteve envolvido, teve participação do governo, não teve participação do governo. Isso vai colocar luz no sol nessa brincadeira toda para a gente saber se tem mofo aí ou não. A pior coisa que tem é engavetar, porque nunca saberemos e sempre viveremos com 2 partes para a mesma história, um dizendo que foi uma tentativa de golpe, que eu refuto veementemente, nunca houve uma tentativa de golpe, porque eu nunca vi um golpe acontecer quando os 3 poderes não estão reunidos em seus gabinetes, em suas apropriadas estruturas, né? Um golpe de domingo sem que esteja presente o governo é um golpe que não tem capacidade de dar uma mordida com dente. O que houve foram atividades de vândalos, depredação, antidemocrática, sim, mas não foi nem terrorista, nem uma tentativa de golpe de Estado. E tentativa de empossar quem? O presidente, que teoricamente seria a parte beneficiada para ser o próximo presidente, né? Uma vez que foi deposto o Lula, e nem no Brasil estava. Quer dizer, todas essas condições criam questões que abrem alternativas à história, que são muito importantes que sejam investigadas e que a gente apresente, vamos dizer assim, os fatos de uma maneira reta, sem que exista interpretações, e aí o Congresso Nacional toma uma decisão do que fazer com isso. Isso é fundamental. Obviamente, uma CPMI dessas proporções, ela serve de moeda de troca
com o senhor Arthur Lira, né, e com o seu Pacheco, né? Nós temos uma moeda de troca das duas casas do governo. E isso vai custar caro em termos de posições no governo, cargos no governo, dinheiro dentro das estruturas, inclusive as estruturas subterrâneas, né, que a gente não tem muita visibilidade, opacas. Isso, para mim, existe também a possibilidade da desforra por parte do Arthur Lira no que tange a essa sensação de perda que ele teve quando a PEC da transição, o Lula deu um golpe de caneta no Arthur Lira. Arthur Lira queria o céu, o Lula ofereceu a terra para ele e quando ele menos esperava, o presidente fez vamos dizer assim, uma canetada com Gilmar Mendes e deixou o Arthur Lira de fora, que saiu perdedor. Então na PEC, né? Na PEC, exatamente. Na visão do Arthur Lira, essa aí pode ser uma forma de dar uma desforra e, desta maneira, descarrilhar a questão de voto. De, primeiro, arcabouço fiscal, segundo, as tentativas de fazer uma reforma tributária no Brasil. Então, o Brasil, a gente está aí, né? O quebra-cabeça está para ser montado, nós temos essas forças antagônicas e temos uma força interessante, que é o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele é uma força antagônica às vezes e completamente alinhada outras vezes. Ele é um sobrevivente, uma pessoa, um ser que quer o que ele quer, né?